1 Coríntios 10, 12, que fala assim, ó: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós vimos aqui duas situações. A dos 3 meninos, da fornalha de fogo ardente. Até eu preguei aqui esses dias de manhã sobre eles. Diante de uma multidão, aonde todos tinham que se curvar diante da estátua do rei Nabucodonosor. A sentença era de que quem não se curvasse ia ser morto na fornalha de fogo ardente. Quando tocaram-se as buzinas, e todos deveriam se curvar, deveriam se dobrar diante da estátua, 3 meninos valentes, Sadraque, Mesaque e Abednego, decidiram não negar o Deus que eles serviam, mesmo que isso lhe custasse a vida. Então, diante de uma situação extrema de morte, Sadraque, Mesaque e Abednego não negaram. E que eles falaram para o rei? Falaram: ah, rei, nós não vamos nos curvar. Nós sabemos que Deus pode nos livrar. O Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós não vamos nos curvar diante do teu Deus. Isso é que é ousadia, não é, irmãos? Nós não vamos. E vocês sabem que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, porque o rei ficou endemoniado, porque aqueles meninos não quiseram se curvar diante da estátua dele. Para você, às vezes a gente acha que todo mundo conhece a história e a gente não conta, né? Mas é porque não é nesse texto que eu quero me apegar hoje. Então Sadraque, Mesaque e Abednego negaram, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, o rei ficou possesso, mandou jogar os meninos lá. As pessoas que mandaram jogar os meninos morreram queimados na hora. E os 3 meninos, que eram para ter caído mortos dentro da fornalha, o rei olhou e falou assim: mas peraí, o que está acontecendo lá dentro? Nós não jogamos 3? Nós não jogamos 3? Mas eu estou vendo 4. E eles estão passeando dentro da fornalha. E o quarto, ele é semelhante ao filho dos deuses. Você está vendo o que a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, você viu o que a atitude deles de não ter negado provocou? O rei fez um decreto que a partir daquele dia todos deveriam adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando você decide não negar ao Senhor, muitas pessoas vão passar a adorar o teu Deus. Tá bom, amém. Já vimos a história dos meninos. Aí nós vamos lá para Lucas 22, 31, que foi lido aqui. Jesus estava lá numa reunião com Pedro, com os discípulos. E o Senhor falou para Pedro: Pedro, você sabia que Satanás pediu para eu poder te cirandar? Mas eu roguei ao Pai por você, Pedro. Eu roguei para que você não caísse. Aí o Pedro valentão falou assim: Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. Olha que bonito, já imaginou? De repente o pastor Bira vem aqui e alguém quer matar o pastor Bira, e você enfia na frente e fala: não, eu vou e morro pelo meu pastor, ou eu vou com o meu pastor até a morte. A hora que a polícia acende o carro ali, você sai correndo, vaza, enfia debaixo do altar, tranca no banheiro. Não é? Mas Pedro, né, era muito parecido. Falou assim: olha, Jesus, jamais, eu vou com o Senhor até as últimas consequências.
Oh, que lindo! Isso foi no versículo 31 ao 34. Se você ver um pouquinho para frente, alguns versículos, 10 versículos para frente, Jesus vai para o Getsemane orar, porque já estava chegando a hora da crucificação. E ele levou o time dele, né? Pedro, Tiago e João. E o que eles fizeram? Dormiram. Mas ali naquele momento em que Jesus estava no Getsemane, ele falou por 2 vezes, até eu ministrei isso aqui na intercessão, acho que semana passada. Por 2 vezes Jesus, depois de ter avisado Pedro, falou: Senhor Pedro, deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Ô valentão, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Jesus então avisou a Pedro, sim ou não? Ele avisou. Ele avisou. Aí alguns versículos para frente, ele repetiu por 2 vezes assim: meninos, orai para que não entreis em tentação. Mais uma vez, Jesus dá uma bronca neles, porque eles estavam dormindo, e falou assim: orai para que vocês não entrem em tentação. Então, como é que a gente vence a tentação? Orando. Orando. Então, Jesus avisou a Pedro que ele ia negar. Então, era para Pedro ficar atento. Igual nós, quando Deus usa uma profecia, uma revelação, nos dá um sonho, nós temos que ficar atentos. Mas Jesus avisou para Pedro. Depois ele aí mais ou menos 20 versículos para frente, eles prendem Jesus. E eles prendem Jesus. Aí você vai ler lá no primeiro versículo 54, que fala assim, ó: e Pedro seguia-o de longe. Ó, mas cadê o valentão? Cadê aquele que ia até a morte? Os meninos da fornalha, eles não tiveram medo de perder a sua própria vida por amor ao Deus que eles serviam. E o valentão, o nosso irmão querido Pedro, que falou que ia até a morte, que Jesus tinha avisado para ele, Jesus tinha falado: ora, meu filho, para você não entrar em tentação. A hora que Jesus foi preso, ele começou a seguir Jesus de longe. E de repente acontece os 3 momentos em que ele nega Jesus. A primeira vez, Jesus já preso, ele estava no pátio, Pedro estava no pátio com outras pessoas. De repente alguém virou para ele e falou assim: ei, este também estava com ele. Olharam e viram que Jesus, que Pedro era semelhante, mesmo com todas as falhas dele, ele tinha algo que parecia com Jesus. Eles falaram assim, ó: esse aí estava com ele. O que Pedro falou? Mulher, eu não conheço. Não conheço. Chegou a segunda ocasião em que outros viram Pedro e falaram: ei, você também é um deles. Pedro, com medo de morrer, a segunda negação: não sou não, homem, não sou não. Ele falou assim: homem, eu não sou. Então primeiro Pedro disse: eu não conheço, eu não sou um deles. E na terceira vez, fala assim, ó: e passada quase 1 hora, outro afirmava dizendo: também verdadeiramente esse estava com ele. Esse aí estava com ele. E mais uma vez Pedro falou assim, ó: eu não sei o que você está dizendo. Eu não sei o que você está dizendo. Imagina a situação. Pedro ali no pátio, Jesus preso. Agora ele começou a seguir a Jesus de longe. Pensa. E de repente as pessoas chegam: ei, você é um deles. Não, não sou. De repente ele muda de lugar.
Ei, você estava com ele. Não, não estava. De repente ele vai para outro lugar. Ei, você é semelhante a um deles. Eu não sei nem o que vocês estão falando. A Bíblia fala que nessa hora, aleluia, Jesus olha para ele.